Olá, meus alunos. Bem-vindo a mais uma aula de produção textual, a segunda aula sobre o gênero artigo de opinião. Nós vimos na aula anterior que o artigo de opinião ele é estruturado da seguinte forma: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na aula de hoje, nós iremos estar abordando sobre os tipos de introdução que você pode estar utilizando no seu artigo de opinião. Há inúmeras formas de iniciar uma redação. Portanto, cabe a você escolher a mais adequada ao texto, seu estilo de escrita, a argumentação. Observe a seguir alguns modelos de introdução para a redação. Então, como tem várias formas de você iniciar o texto, nós vamos estar estudando essas formas agora, apresentando nessa aula. E quando você for produzir o seu texto, você vai escolher aquela, quando você for fazer seus textos propostos, você vai escolher aquela que mais se adapta ao seu estilo literário, certo? A primeira, citação. Se você conhecer uma citação relevante relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o seu texto. Agora, vocês têm que lembrar na citação que existe uma pontuação necessária para você utilizar na hora que você faz a opção de optar pela citação. Vamos ver um exemplo aí. A partir do tema Desafios da Educação no Brasil no século XXI, que foi um dos temas de um dos Enems, né, que já teve. Aí vamos ver como é que esse aluno aqui introduziu o artigo dele. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Observa aí que primeiro você introduziu, né? Quem é a pessoa, a autoridade que você vai abordar, qual é o nome da autoridade e o que vai abordar, né? A fala dele. E observa que essa fala dele está entre aspas, né? Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se que a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que consequentemente tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, observa aí que ele começou com a citação, né, de Paulo Freire e depois ele colocou aí qual vai ser o que ele vai defender no seu texto. Que essa parte em negrita aí é a parte do discurso, né, da citação, e a outra parte aí é o que ele vai defender no texto dele. Então, ele analisa o pensamento, né, relacionado à educação do Brasil e percebe o que? A necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Então, ele vai os argumentos dele vai ser para defender isso aí que ele colocou na introdução, tá certo? Considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais justa, crítica e reflexiva, tá? Então, todo o texto dele vai ter que ser baseado no que ele colocou aí na introdução. Eu sempre falo para os meus alunos que escrever um artigo de opinião é como se você estivesse desenhando ou costurando ideias, porque uma coisa leva a outra. Você jamais pode escrever um desenvolvimento de um texto sem ler a introdução. Por quê? Porque a introdução, você vai apresentar o assunto, né? E colocar qual vai ser o seu ponto de vista que você vai defender. Já o desenvolvimento, ele vai ter que se embasar na introdução. Então, não são ideias separadas. Tudo é ligado, é uma costura de ideias. Então, nós vimos lá a citação. Outro recurso que vocês outro tipo de introdução que vocês podem estar utilizando é a definição. Outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema: sedentarismo, o grande mal do século.
Então, como que essa pessoa introduziu o artigo dele? Lembrando que ele está usando o recurso da definição. O primeiro utilizou a citação, né, aquele citando a fala do Paulo Freire sobre o mesmo assunto, e esse aqui agora vai usar o argumento de definição, né, o recurso de definição. Ó, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Então, essa parte aqui, ele resolveu optar por definir primeiro o que é o sedentário, né? Porque o tema é sedentarismo, o grande mal do século. Então, doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Então, observa aqui que ele optou aqui em explicar primeiro o que é o sedentarismo e aí ele só expandiu um pouco mais sobre o tema, mas não aprofundou, porque o aprofundamento vai ser lá no desenvolvimento. Vamos para o terceiro, exemplificação. Você pode também optar em dar um exemplo para iniciar seu texto. Nesse caso, você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento do mundo que diz respeito ao tema. Aí temos um exemplo aí, ó. Segundo a Constituição Federal de 1988, o seu artigo 196 é dever o Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Então, essa parte aqui é onde ele deu um exemplo, né, para ele estar introduzindo o texto dele. Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situações que põem em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então, esse exemplo de introdução aí é o da exemplificação. O quarto exemplo, você pode estar utilizando a alusão histórica, né? Esse é o modelo dos mais utilizados na introdução para a redação. Nele você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compará-lo à discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimento de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de credibilidade à sua argumentação. Então, no Enem, por exemplo, que é o texto dissertativo, muitos alunos optam por utilizar esse modelo de introdução com a alusão histórica. Lembrando que para você fazer uma alusão histórica, você tem que ter o quê? Você vai trazer a disciplina de história para a disciplina de produção textual, né? Você vai fazer aí uma comunicação entre as duas matérias, que eu chamo de interdisciplinaridade, tá? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Veja um exemplo de introdução para o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um processo recorrente da história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, aqui está a alusão histórica que ele fez. Ó, ele foi lá na Idade Média e deu um exemplo de lá, tá? Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofrido por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminho para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Quem faz a opção de utilizar esse tipo de introdução tem que deixar claro o seguinte, que a leitura é a base disso aí. Porque como que você vai fazer uma alusão histórica se você não tem a leitura disso? Então, gente, a leitura ela é imprescindível em todas as disciplinas. Tudo que você aprende nas demais disciplinas que não sejam produção de texto vai te ajudar na hora de produzir um texto. Até às vezes um conteúdo lá de ciências, dependendo do tema que for a redação que você vai fazer, ele vai poder te ajudar na hora de produzir o seu texto, né? Para a prova, para o concurso público, para o Enem, para o vestibular, o que quer que seja.
Então, nós vimos lá a citação, né? Vamos voltar lá para relembrar. Nós vimos a citação, nós vimos a definição, a exemplificação, a alusão histórica. E agora vamos para outra forma de introduzir o texto, que é a afirmativa. Nesse modelo, você faz uma espécie de declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas que não seja exagerada. O objetivo é chamar a atenção, por exemplo, com uma afirmação crítica. Confira essa introdução para o tema A Perspectiva da Violência contra a Mulher. O Brasil é uma nação, né, historicamente machista e violenta, o que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então, observa aí que ele afirmou aí no início, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Então, é outra forma de você introduzir o seu texto, afirmando algo, tá? Aí vamos para a nossa atividade, que eu já expliquei para vocês que todo final da videoaula vai ter uma atividadezinha que vocês vão estar se organizando aí para estar desenvolvendo, e no dia marcado na aula virtual lá, na aula nossa, eu vou estar marcando o dia de que vocês têm que me apresentar essa atividade. A partir do tema abaixo, escolha 3 modelos de introduções apresentados anteriormente e inicie os artigos de opinião. Então, nessa atividade aqui, vocês não vão fazer o texto todo, aquele texto de 20 linhas, como foi da atividade anterior. Aqui eu vou querer 3 modelos de introdução. Qual é o tema? Drogas e seus efeitos na vida dos jovens. Então, eu quero que você inicie 3 textos, você só vai iniciar, tá? Então, você pode iniciar usando a citação, aí no caso, como vocês estão fazendo em casa, esses textos, tem como você pesquisar, você pode pesquisar um psicólogo, um pedagogo, alguém que entende dessa área, né, um médico, tá? Ou você pode estar utilizando a definição, né, explicando o que é droga, né? Começando por isso, ou você pode introduzir dando exemplos, né? Aqui, ó, o que a Constituição fala sobre isso? Pode dar uma pesquisada sobre isso também. Pode estar utilizando uma alusão histórica, né? Aí você tem que fazer uma pesquisa sobre essa história e quando é que iniciou isso, quando que agravou, né? Mas lembrando que tem que ter a pesquisa, né? E a leitura sobre o assunto, ou você pode estar utilizando uma afirmativa, começar como ele começou aqui, ó, afirmando algo sobre as drogas, certo? E aí vocês irão escrever esses 3 modelos, aí quando você for escrever cada modelo, você coloca lá, vamos supor que você escolheu a citação, aí você coloca assim, introdução por citação, aí você escreve a sua introdução. Lembrando que eu falei para vocês que cada parágrafo tem no mínimo 7 linhas, para ser um parágrafo bem redigido, certo? Então, até a próxima aula e um abraço.